Bom, vamos então dar início a este primeiro painel de inovação. O papel do moderador é muito simples, ao fim e ao cabo são duas tarefas. Uma é apresentar os oradores e depois é dinamizar e disciplinar a discussão final. Relativamente à apresentação dos moderadores, eu remeto os mais interessados para consultar o site, onde temos uma informação detalhada sobre o currículo de cada um dos oradores. A mim compete-me, no essencial, focar os aspectos que nos levaram à escolha destes três colegas para este painel. O professor Rogério Gaspar, entre as suas múltiplas tarefas, participou, integrou a equipa reitoral da Universidade de Lisboa com o pelouro da investigação e inovação. Portanto, tenho uma visão do ecossistema português, da interdisciplinaridade, e, portanto, este conhecimento de fora e da sua relação com a realidade farmacêutica pareceu-nos que lhe dava a competência mais do que suficiente para intervir neste painel e agradeço a sua disponibilidade para estar cá. O professor Nuno Sousa trabalha mais na interface. Além de investigador excelente na Universidade do Minho, tem também trabalhado na ligação da Universidade com o hospital, da Universidade com os outros parceiros, nomeadamente dentro do Health Cluster Portugal, e, portanto, vai-nos dar aqui uma perspectiva de uma ligação mais com o exterior, nomeadamente falando das novas experiências dos centros académicos clínicos. A professora Beatriz Lima tem assumido um papel de destaque no IMI, uma iniciativa europeia para medicamentos inovadores, que é uma combinação entre a academia e as indústrias farmacêuticas, no sentido de mobilizar os recursos para atingir esses fins. Julgamos que com esta combinação de intervenções ficávamos com uma ideia um pouco mais clara sobre a questão do ecossistema e para complementar este painel. Nessas circunstâncias, eu pedia ao professor Rogério Gaspar que usasse da palavra. Obrigado. Penso que já tenho o microfone. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de começar por agradecer à organização o amável convite para estar aqui hoje convosco, naquele que é um simpósio inserido num dos mais prestigiados eventos da classe farmacêutica em Portugal. E, portanto, apesar das palavras amáveis do professor Jorge Gonçalves, eu não posso, de facto, despir o fato de farmacêutico neste tipo de eventos. Aproveitar para também cumprimentar a senhora bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, o senhor Presidente da ANF, o senhor Presidente da Apifarma, e demais individualidades destacadas presentes na audiência. Eu normalmente faço sempre isto, tenho um slide com um disclosure. A questão central é que acho que é de bom tom toda a gente conhecer os conflitos de interesses eventuais que possam existir e dar-me também a oportunidade de dizer que, apesar de todas essas funções que tenho exercido nos últimos 5 anos, a nível nacional e internacional, todas as afirmações que aqui vou hoje proferir não vinculam nenhuma das entidades a que me encontro afiliado, quer no presente, quer no passado. Numa breve sinopse da minha apresentação, destacaria 4 pontos essenciais que pretendo abordar hoje, olhando em primeiro lugar para os drivers da inovação neste setor, para as oportunidades e instrumentos e tentando um olhar crítico sobre algumas pistas para o futuro próximo. Os drivers ou motores da inovação neste setor estão hoje muito concentrados na área do digital, por razões que se prendem com uma terceirização e modernização tecnológica do setor, assumindo ainda que o setor secundário associado à manufatura industrial vai também viver o impacto desta mudança digital e, designadamente, nas áreas da produção contínua, paradigma disruptivo relativamente à abordagem clássica das GMPs, mas igualmente a partir da fertilização cruzada de tecnologias e da convergência acentuada entre a biologia, a física, a matemática e as tecnologias emergentes com as áreas mais relevantes da biomedicina. Destacaria aqui, pela sua importância estratégica, os movimentos em torno da integração de territórios, possível pela abordagem de volumes importantes de dados, com as 4 características fundamentais que associamos ao Big Data, utilizando os 4 Vs de volume, velocidade, variedade e veracidade dos dados utilizados, e da medicina ou terapêutica personalizadas, utilizando as múltiplas convergências tecnológicas hoje ao nosso dispor. Na Europa, vemos acontecer nos últimos meses a modificação de estrutura do EIT digital ou
a Iniciativa Europeia sobre Medicina Personalizada e ainda a revisão dos calls do Horizon 2020 para os anos de 2018 e 2020. Esta tendência de aceleração do processo de mudança no quadro de iniciativas estratégicas continua um processo iniciado anteriormente e que, sempre tentando uma aproximação à Declaração de Lisboa de fevereiro de 2000, mantém como elemento central os objetivos de criação de emprego especializado, desenvolvimento económico sustentado, na geração de novo conhecimento com impacto transformador e melhoria das condições de vida em sociedade. A importância crescente do digital nos cuidados de saúde faz hoje parte dessa aceleração que, a partir do início do século XXI, integrou aspectos de superconvergência, como alguns autores chamam, autenticamente reiniciando um novo paradigma de cuidados de saúde, possibilitando a integração de aspectos centrados na terapia, com aspectos relativos ao diagnóstico, utilizando tecnologias mais avançadas e num quadro novo de integração de ciclos e valências também na prevenção, na predição e na gestão da doença. Como referem destacados dirigentes globais da indústria de cuidados de saúde, um sistema de saúde mais do que centrado no doente, centrado sim no cidadão e integrando o seu ciclo de vida, promovendo assim uma integração dos cuidados de saúde que se deve iniciar com a promoção de estilos de vida saudável, desmedicalizando a intervenção em saúde em longos períodos de vida. O movimento conhecido como Indústria 4.0, hoje presente em qualquer conferência estratégica relativa a qualquer setor económico, está também presente na área farmacêutica, desconstruindo elementos antes considerados como inamovíveis nos dogmas centrais da indústria farmacêutica. Como falar em separação e autonomia nas funções de produção e controle de qualidade, ou em controle intermédio ou em processo, IPC, num quadro renovado de produção em contínuo e a integração de tecnologias estão presentes nas Process Analytical Technologies, evidenciando assim uma integração total entre fluxos de produção, de controle de qualidade. Onde vão ficar as GMPs neste quadro? Certamente num ponto diferente, revendo dogmas, construindo novos paradigmas de enquadramento e usando ao máximo as possibilidades tecnológicas de supervisão remota, como as autoridades reguladoras poderão utilizar sem necessidade de intervenção física direta no local de fabrico. A fertilização cruzada de tecnologias vai permitir a utilização em rotina de novas realidades industriais. A produção por impressão em 3D é hoje uma realidade aceita pelas autoridades regulamentares, como evidencia a recente primeira aprovação pela FDA. Refiro-me ao Spritam, Levetiracetam da Aprecia Pharmaceuticals, utilizado no tratamento da epilepsia a partir dos 4 anos de idade e que foi recentemente aprovado pela FDA. Uma nova área emergente é também a impressão em 3D de dispositivos médicos. Este caminho, aliás, pode estar em breve também nas farmácias comunitárias, em qualquer farmácia hospitalar, como aliás demonstra um recente projeto piloto relativo à impressão de medicamentos em 3D, apresentado pelo colega João Pinto, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, que coordena este projeto com um grupo integrante de farmacêuticos comunitários e hospitalares. Veremos igualmente o desenvolvimento de modelos Cell-on-Chip ou Organ-on-Chip a serem concretizados, promovendo a aceleração do processo de desenvolvimento de novos medicamentos ou abordagens terapêuticas, recorrendo igualmente a medicamentos na área das terapias avançadas, medicina regenerativa, terapia celular e terapia génica, entre as principais opções. Na área das formas farmacêuticas foram já dados passos decisivos na integração de tecnologias num conjunto diversificado de novas formulações farmacêuticas, integrando inclusive as tecnologias de informação e comunicação. Como exemplo, na parte inferior deste slide, vocês podem ver um sistema implantável que tem o aspecto físico de um comprimido, mas certamente concordarão todos comigo ao dizer que determinar o comportamento daquele comprimido através de um teste de velocidade de dissolução em meio aquoso, talvez não seja muito saudável para os circuitos eletrónicos que se encontram naquele medicamento, naquela forma farmacêutica. Onde estão as oportunidades? Certamente em todas as áreas tecnológicas que referi anteriormente. Todos os exemplos que referi têm em Portugal equipas de investigação a trabalhar num ou vários segmentos destas cadeias de valor tecnológico. A capacidade tecnológica e o conhecimento científico em todas estas áreas existem em Portugal e, em alguns casos, até com posição liderante ao nível internacional. Portugal tem hoje universidades que ombreiam com as melhores da Europa e do mundo, apesar de um subfinanciamento público crónico.
Então, porque não vemos mais notícias com produtos finais no mercado originados por investigadores que realizam trabalho em Portugal? Por uma razão óbvia. A cadeia de valor subjacente é de âmbito global, não podendo restringir-se ao contexto único da economia nacional, e é necessária uma visão mais abrangente, com criação de maiores espaços de liberdade, na cooperação com empresas globais. Precisamos de desincentivar estilos de liderança e políticas públicas paroquiais, ainda evidentes em muitos setores económicos e decisão política em Portugal. É uma questão de cadeia de valor e não de ausência de competências na geração de novo conhecimento científico e de tecnologias inovadoras. Então, onde estão as oportunidades de aceleração mais rápida? Onde estão aquilo que normalmente chamamos os low-hanging fruits? Que papel terão os farmacêuticos enquanto classe profissional com vocação para integrar equipas interdisciplinares e multidisciplinares? Em minha opinião, fundamentalmente nestas três áreas: serviços farmacêuticos, formação de equipas interdisciplinares de intervenção na primeira linha e integração nos cuidados de saúde. A necessidade crescente de intervenção farmacêutica ocorre num quadro de atuação cada vez mais especializado e fragmentado, determinado pela segmentação de áreas tradicionais e surgimento de novas áreas de intervenção associadas à nova cronicidade de doenças do envelhecimento ou à deshospitalização do sistema de saúde. O grande desafio atual é que as farmácias sejam efetivamente percepcionadas como o primeiro ponto de contacto com o sistema de saúde, constituindo verdadeiros centros de articulação de primeira linha para a referenciação dos doentes para os cuidados de saúde primários e ou cuidados hospitalares, utilizando plataformas de efetiva colaboração entre diferentes profissionais de saúde, com a única preocupação de melhorar o estado de saúde de cada cidadão. A multiplicidade de stakeholders no setor da saúde determina a necessidade de desenvolver metodologias inovadoras na articulação de equipas interdisciplinares, colocando o utilizador, o cidadão, como condutor, driver, da intervenção especializada em saúde e remetendo o papel dos profissionais de saúde para o seu verdadeiro lugar, o de indispensáveis promotores da adesão a estilos de vida saudável e intervenção técnica especializada, com recurso a todas as áreas de intervenção disponíveis, de forma a resolver problemas de saúde de forma efetiva e em tempo adequado. A integração dos cuidados de saúde será tentativamente acelerada pelas novas plataformas digitais e pela incorporação de novas abordagens de integração cognitiva, muitas vezes designadas por inteligência artificial, com crescente automação de processos, mas também ganhos significativos na integração de grandes quantidades de informação dispersa. A utilização de plataformas cognitivas avançadas, como as atualmente em desenvolvimento e implementação, por parte de grandes empresas globais do setor das tecnologias da informação e comunicação, vai ter um impacto transformador, devolvendo poder ao cidadão e criando novos desafios a que os farmacêuticos vão ter de saber responder com recurso a novas ferramentas. As novas estratégias de integração de cuidados de saúde terão de ser promovidas de forma consistente e continuada através da mudança de protocolos de intervenção, melhoria nos sistemas de referenciação cruzada e ainda a criação de equipas interdisciplinares integradas, quer ao nível hospitalar, quer ao nível comunitário, entre outros mecanismos de incentivo e colaboração interdisciplinar e interprofissional. Mas para que o empreendedorismo floresça nestas áreas são necessários, obviamente, instrumentos de financiamento adequados. Iremos de seguida e muito brevemente referir alguns elementos principais desta parte da equação. No financiamento privado existe provavelmente o grande calcanhar daqueles do ecossistema português, que só será uma barreira se a inovação nacional tentar permanecer fechada dentro de fronteiras. A principal determinante para o sucesso do ecossistema inovador português, em minha opinião, passa pela sua internacionalização, nas colaborações e nos financiadores. Existindo o risco de deslocalização do conhecimento existente para fora de Portugal, são necessárias políticas públicas de estímulo ativo à localização em Portugal de clusters com contexto nacional e capacidade competitiva internacional. A indústria da saúde é, neste contexto, uma área de desenvolvimento económico prioritária. O financiamento público nacional, fruto de uma visão restritiva do papel do Estado, está hoje muito dependente dos ciclos de financiamento de fundos regionais. E estes fundos regionais estão, obviamente, vocacionados para regiões menos desenvolvidas e claramente não alinhados com algumas das prioridades estratégicas que Portugal deveria assumir. A ausência de sentido de Estado
e de visão estratégica é neste campo confrangedora quando se compara com o papel liderante de instituições do Estado em economias mais abertas do que a nossa, quer se trate do norte da Europa ou mesmo dos Estados Unidos. Uma discussão para os próximos meses. Aqui, como em outras áreas, é preciso um pacto de regime. Mudanças de rumo a cada 2 anos só nos colocam em posição de minoridade no quadro de uma competição que é necessariamente global. Existem múltiplos instrumentos europeus e deixem-me dizê-lo de uma forma clara. Portugal não está a aproveitar a totalidade dos instrumentos que poderia aproveitar por falta de priorização estratégica e de imposição da obrigação ética de ter as principais instituições nacionais a trabalhar em conjunto. Em nota de rodapé, e desviando do texto que tinha escolhido para aqui, eu e o professor Jorge Gonçalves tivemos a experiência do quão difícil é pôr as maiores instituições nacionais a colaborar. Mas nos casos em que conseguimos que elas colaborem, o sucesso aparece. E essa é uma lição que, quer eu, quer o professor Jorge Gonçalves, aprendemos também nos últimos anos, e é uma lição que gostaria de partilhar convosco, é que vale a pena fazer o caminho difícil. Aqui também, obviamente, tem sido o network internacional de muitos que tem permitido ocupar uma posição com alguma dignidade. Eu não vou referir muitos dos instrumentos, eles estão ali. Eu diria que o que está neste momento mais em cima da mesa como definição estratégica é esta capacidade de utilizar alguns elementos do plano de Juncker que têm sido subaproveitados por Portugal e também, a professora Beatriz Lima falará depois do Innovative Medicines Initiative, apesar da participação em vários projetos, Portugal poderia ter uma participação muito mais ativa em áreas de diferenciação tecnológica. Deixem-me dizer também que nos próximos 18 meses nós vamos assistir a um debate político crítico ao nível europeu sobre o futuro programa quadro, o FP9, que vai suceder ao Horizonte 2020, e também qual o papel nesta área que irá assumir ou não o European Innovation Council. Uma das questões centrais, um dos desafios importantes para a melhoria de alguns processos associados ao empreendedorismo, à translação de conhecimento para o mercado, é determinado pelos modelos de integração de diferentes parceiros em plataformas comuns, capazes de acelerar o processo de translação, mas de forma sustentada, quer do ponto de vista dos modelos de financiamento, dos processos de inovação, quer ainda do ponto de vista da ligação direta às necessidades do mercado. Plataformas multissetoriais, reforçando a sustentabilidade de modelos de negócio mais complexos do que os modelos clássicos, determinam alguma inovação organizacional, nem sempre com sucesso, mas certamente necessária para a nova realidade, muitas vezes disruptiva relativamente aos modelos tradicionais. Um dos modelos de aceleração da inovação em setores estratégicos é consubstanciado pelo European Institute of Innovation and Technology. O paradigma do chamado triângulo do conhecimento é este, trazendo para a mesma plataforma a academia, um diferente conjunto de atores do setor da investigação, públicos ou privados, e também as áreas de negócio, sejam elas de grande dimensão ou de pequena dimensão. Esta estratégia é centrada no empreendedorismo, e este é, no fundo, o diagrama estratégico do EIT Health, portanto, a plataforma na área da saúde que junta, neste momento, 142 parceiros de grande e média dimensão a nível europeu para os próximos 7 anos. É o desenvolvimento destes 3 outputs que vêm aqui, com estes 3 objetivos prioritários, que são também objetivos da política comunitária, ou seja, a capacidade inovadora ser utilizada ao serviço da sociedade, com impacto no crescimento económico e a criação de emprego altamente especializado. O modelo de plano de negócios para o EIT Health, estabelecido desde 2015, visa ter um impacto muito significativo, com um investimento em 7 anos de 2 mil milhões de euros, sendo 25% suportado pela Comissão Europeia e 75% através da contribuição de financiamento anteriormente obtido pelos parceiros públicos e privados envolvidos. Nesse sentido, é diferente dos outros modelos tradicionais. Um dos setores-alvo desta intervenção é, obviamente, a área do Digital Health, presente quer no EIT Digital, quer no EIT Health, integrando uma diversidade de plataformas e com um valor anual projetado, neste slide, em 2014 para cerca de 20 mil milhões de euros por ano, como target fundamental. A área do medicamento está razoavelmente fora das prioridades desta intervenção, na medida em que as lacunas no desenvolvimento do medicamento são cobertas pelo Innovative Medicines Initiative, que a professora Beatriz Lima irá referir mais tarde. A atual configuração do EIT Health envolve uma estrutura de participação complexa, inclui 3 universidades portuguesas, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Évora, várias instituições públicas e empresariais, incluindo a Glint,
num total atual de 8 instituições portuguesas parceiras, num total de 142 parceiros à escala global. Não temos tempo para ir ao detalhe, mas aqueles que tiverem melhor visão, especialmente os de trás que tenham alguns binóculos para conseguirem perceber isso, a ilustração do canto direito identifica a quase totalidade das grandes empresas do setor da saúde na Europa e no mundo que estão hoje integradas nesta plataforma inovadora a que Portugal tem acesso através dos parceiros aí participantes. Que caminhos? Apenas uma lista muito breve de algumas das questões que fui apontando ao longo da minha intervenção. Eu diria que um aspecto central é claramente o de destacar que este quadro tem de ter diversidade científica, tecnológica, de financiamento e também diversidade de posicionamento internacional. Não é uma aposta para ser realizada apenas por farmacêuticos, apenas com a tecnologia medicamento, somente com financiamento regional ou apenas numa perspectiva paroquial e self-centered. Os desafios da modernidade passam aqui pela afirmação clara do setor farmacêutico como parceiro essencial no quadro mais integrado, mais plural nas tecnologias e nas intervenções, focado no cidadão e no papel da sociedade civil, com mais espaços de liberdade e de criação, promovendo modelos de co-design, co-criação no desenvolvimento de soluções inovadoras para necessidades reais, concretizando novas realidades nos cuidados de saúde, só possíveis através do alargamento de plataformas colaborativas. O ecossistema empreendedor português precisa, acima de tudo, de diversidade. Mais do que anúncios pomposos de iniciativas tímidas ou não materializadas, precisa de concretização efetiva num plano e escala, muitas vezes ausente no passado. Existem hoje condições para o concretizar? Penso, honestamente, que sim. Com atitudes diferentes, com modelos de organização que não excluam a criatividade, nem a possibilidade de colocar novos protagonistas a dialogar e a concretizar em quadros empresariais capazes de responder às necessidades de uma população envelhecida, com necessidades próprias, decorrentes da cronicidade de muitos quadros clínicos, mas também integrando os cuidados de saúde com a promoção de estilos de vida saudável, desde muito cedo, num quadro de desenvolvimento mais harmonioso e mais eficiente. Usar racionalmente os recursos financeiros finitos disponíveis para alicerçar a inovação com uma diversidade tecnológica crescente é também uma questão de sustentabilidade do sistema de saúde e do Estado Social vigente na Europa e em Portugal. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui. Pediram-me para falar sobre os novos centros académicos clínicos e o seu papel em inovação de saúde e, portanto, a minha intervenção podia terminar aqui porque em Portugal até hoje não se passou rigorosamente nada. Pior do que isso, realmente mentivos, passou-se alguma coisa que foi uma decisão governamental de criar um centro académico universitário rigorosamente no único sítio onde ele não fazia sentido. Portanto, este é o país que temos, esta é a liderança que temos, esta é a visão que temos e estas são as paróquias que nós temos. E por isso eu pensei que se calhar era interessante falar sobre como é que se pode promover investigação, neste caso investigação clínica, e melhorar os cuidados de saúde na perspectiva de quem todos os dias vê doentes e conhece os problemas destes doentes. Importam-se clicar em... Obrigado. Provavelmente não conseguem dizer-me o que é que estão a ver aqui. O que estão a ver aqui, nesta altura, é o meu cérebro dentro de uma ressonância magnética, sendo que me foi pedido para não pensar em nada e não adormecer. Funciona bem com homens, particularmente mal com mulheres, mas no meu caso funciona muito bem não pensar em nada, mas aquilo que vocês estão a ver é que o nosso cérebro está em constante mudança. E este é o tipo de investigação que nós fazemos e quando nós fazemos este tipo de investigação, nós conseguimos criar aquelas redes de conectividade dentro do sistema nervoso central e perceber melhor como é que nós funcionamos. Porque é que isto tem interesse? Deixem-me dar-vos este exemplo.
em Braga, onde eu trabalho, os doentes que têm pela primeira vez um quadro de depressão major ficam no hospital. Ficam no hospital e o primeiro fármaco que tomam dentro do scanner de ressonância magnética. E porquê é que nós fazemos isto? Nós fazemos isto porque depois queremos estudar algumas das coisas que vocês veem aqui, nomeadamente qual é a variação do sinal BOLD no cérebro, para tentar predizer se um determinado fármaco vai ou não ter resposta terapêutica. Como sabem, mesmo seguindo as melhores guidelines, cerca de 40% dos fármacos que nós prescrevemos não têm nenhuma eficiência terapêutica. O que significa que todos nós somos diferentes e podemos conhecer-nos melhor. A prova disso é estudando, nomeadamente, voluntários. Um exemplo muito simples, a mesma pessoa que estava dentro do scanner e tomou um placebo ou tomou um antidepressivo. E como vocês podem ver, o rede de conectividade funcional muda radicalmente. Mas não é só isto que nós queremos fazer. Este é um exemplo de um dispositivo que nós criamos e que basicamente permite monitorizar em casa aquilo que as pessoas consomem em termos de fármacos, mas também um conjunto de outras ações que são importantes para nós os monitorizarmos. Isto representa aquilo que o professor Rogério Gaspar vos tinha dito, que é nós estamos a descentralizar os cuidados de saúde para fora das unidades de cuidados de saúde, como deve ser. Portanto, a questão que se coloca é perceber qual é a missão das unidades de saúde hoje em dia. E a missão, presumo que concordarão comigo, é uma missão tripla. Nós temos que, obviamente, prestar cuidados assistenciais, temos que formar as novas gerações dos prestadores de cuidados de saúde, com tudo aquilo que os novos contextos carecem, e temos que promover conhecimento. Portanto, isto tem que acontecer em todas as unidades prestadoras de cuidados de saúde. E este é que é o conceito do Centro Clínico Académico. Para se fazer isso, importa colocar algumas questões. Será que Portugal tem bons índices de saúde? É extraordinário que nós não fiquemos satisfeitos com aquilo que temos de bom. Portugal tem muito bons índices de saúde. Esses índices de saúde têm vindo a melhorar ao longo do tempo. Aquilo que vocês veem ali é o padrão da taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares, que tem vindo a descer ao longo dos anos. Estão a ver, obviamente, a subida dos quadros de mortalidade devido à oncologia, e isto corresponde ao padrão dos países mais avançados nesta área, que não são necessariamente os Estados Unidos, que não são necessariamente os que gastam mais dinheiro nos cuidados de saúde. Este é um quadro que ilustra aquilo que foram os ganhos de saúde em Portugal. Nós gostamos de falar sempre muito, e obviamente muito bem, naquela curva de decrescão da taxa de mortalidade infantil, que é uma coisa absolutamente impressionante. Nós situamos no top 5 mundial nesta altura. Mas há muitas outras taxas em que temos vindo a melhorar de uma forma muitíssimo significativa. Portanto, o problema parece não se pôr ao nível da qualidade dos cuidados assistenciais. Será que temos problemas ao nível da formação? Eu diria que não. De uma maneira geral, as escolas que formam os prestadores dos cuidados de saúde, que são obviamente médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, mas também engenheiros, também matemáticos, também físicos, são de grande qualidade e têm responsabilidades que vão para além da graduação. Nós temos programas de diferenciação académica muitíssimo sofisticados, mas faltam-nos ainda esta criação de infraestruturas logísticas que promovam a investigação clínica. De uma maneira geral, nós achamos que fazer investigação clínica é o trabalho de toda a gente, mas fazemos-lo de uma forma absolutamente desestruturada. Sem querer ser paroquiano, o que nós fizemos na Universidade do Minho e no Hospital de Braga foi criar uma infraestrutura profissional para fazer investigação clínica, com profissionais próprios que ajudam os prestadores de cuidados de saúde a fazer aquilo que eles têm que fazer e, ao mesmo tempo, produzir conhecimento. E, portanto, com esta missão e com esta visão, nós conseguimos, num período de menos de 4 anos,
transformar-nos no centro que mais ensaios clínicos comerciais faz no país, mas também no centro que faz mais investigação clínica de iniciativa de investigador. E isto tem como repercussão o facto de nós tratarmos nesta altura centenas de doentes com terapias inovadoras e, obviamente, estarmos a contribuir para a prestação de melhores cuidados de saúde. A questão que se coloca é, então, se vale a pena investir aqui. E a verdade é que vale a pena investir aqui. Há imensos dados que mostram que as unidades prestadoras de cuidados de saúde que têm boa formação e boa investigação prestam melhores cuidados assistenciais. E é verdade também que o retorno do investimento nesta área é absolutamente extraordinário. Se o retorno do investimento noutras áreas fosse tão grande como isto, obviamente a nossa economia estaria muito melhor. E então, e aqui agradeço ao engenheiro Joaquim Cunha, estes slides são do Health Cluster Portugal, vale a pena deter-nos sobre os números que temos em Portugal. Aquilo que estão a ver aqui no gráfico da esquerda é o incremento em termos de produtividade científica na área, na linha azul mais escura, na área das ciências biológicas e depois na linha azul mais clara, na área das ciências médicas e biomédicas. E estes números são absolutamente esmagadores. Podíamos dizer, então falta-nos a workforce. Não é verdade, nós graduamos nas áreas das ciências da saúde gente de enorme qualidade e em número suficiente. Vocês estão a ver que não só graduamos, como diferenciamos. Nos últimos anos há um aumento extraordinário na diferenciação das pessoas que trabalham em Portugal. Isto traduz, obviamente, na cooperação e na produtividade. Isto traduz também em ganhos para a economia, como estes dados das exportações em saúde, que ultrapassaram já as exportações vitivinícolas e dessa ordem de grandeza e que, portanto, significam que são muitíssimo importantes para a saúde também da nossa economia. Mas depois deparamos-nos com gráficos destes. Isto são o número de ensaios clínicos que chegam para Portugal. E aqui não vemos ganho nenhum. As barras basicamente estão estáveis, com pequenos picos e vales que não são consistentes. E alguns diziam que isto é porque o sistema não consegue adaptar-se e, portanto, também vem ali uma linha do tempo que demora a aprovar os estudos e estão a ver que, de facto, nós conseguimos nos adaptar e nós somos capazes de melhorar. E, portanto, é preciso entender porque é que isto não cresce na mesma ordem de grandeza dos indicadores anteriores. E não cresce porque há áreas, seguramente, que estão abaixo daquilo que é a média europeia em termos de impacto nas suas publicações, se bem que há outras que estão acima. E, curiosamente, parece que temos alguma vantagem nas áreas biomédicas fundamentais, em detrimento das áreas mais clínicas, o que significa que nós temos um longo percurso a percorrer. Em resumo, em termos destes dados, é verdade que a área das ciências da saúde é a área mais produtiva em Portugal em termos de publicações científicas. É verdade que o número de investigadores em Portugal cresceu consideravelmente e também não é menos verdade que há um desalinhamento entre investigação fundamental e investigação clínica. Coloca-se então a questão: quais são as nossas metas? E as nossas metas têm que ser metas simples. Será melhorar o diagnóstico e o tratamento dos nossos doentes, mas será prevenir a doença. Será promover ativamente o acesso e a partilha dos dados através de redes integradas de investigação clínica. Eu gosto de usar o exemplo: se eu fizesse um hemograma agora e se o meu nível de hemoglobina fosse de 14, todos vocês iam dizer que é normal. E é. Se eu vos dissesse que há 3 dias o meu nível de hemoglobina era de 17 e ontem era de 15,5, hoje o valor 14 deixava de ser normal. E, portanto, esta visão dinâmica dos sistemas fisiológicos é fundamental e isso só é possível através
de partilha de dados e monitorização continuada dos mesmos. É necessário promover a centralidade dos doentes. Nós temos a tendência, em particular nós médicos, temos a tendência de que sabemos mais do que os nossos doentes, o que é um erro absolutamente crasso. Nós não envolvemos suficientemente os doentes nos seus cuidados de saúde e isso é algo que tem que ser definitivamente alterado. A última questão é que nós temos que criar as redes. Temos que criar as pontes que permitam às diferentes tribos e às suas tribologias entenderem-se e isso passa por um esforço que é continuado. Então, qual é a nossa visão do futuro? Eu gostava de vos dar algum tempo para me dizerem se alguém sabe o que é isto que estão aqui a ver. Isto é Portugal, está bem? Isto que vocês estão a ver é a sala de controlo da Brisa. Nesta sala existem 8 funcionários da Brisa que basicamente controlam uma superfície absolutamente impressionante das redes viárias portuguesas. Demorou muito tempo, mas finalmente houve um polícia que entrou também para esta sala quando o sistema percebeu que poderia colaborar. E esta é a visão do presente em Portugal noutras áreas que não são as áreas da saúde. As áreas da saúde concentram-se naqueles cuidados agudos, como o Rogério Gaspar já enunciou. Nós tendencialmente pensamos que os cuidados de saúde são cuidados hospitalares. Hoje em dia isso não é nada verdade. 90% dos cuidados que nós prestamos aos doentes situam-se no plano da direita, na monitorização e na gestão da doença crónica. E nós temos que fazer mais e melhor para seguir os nossos doentes. A medicina do futuro é uma medicina que se centra na prevenção e na promoção da doença. Portanto, nós temos que também fazer um enorme esforço para desviar os nossos cuidados e a nossa atenção para o lado da prevenção. E como é que isso pode ser feito? Isso pode ser feito através da incorporação tecnológica. Hoje em dia existem ferramentas tecnológicas ao nosso dispor, ao dispor de todos nós, que nos permitem ser particularmente ativos e proativos no seguimento dos doentes. Isto implica uma nova atitude para os prestadores de cuidados de saúde. Uma atitude em que nós não esperamos que a doença venha ter connosco, que os doentes venham ter connosco, uma atitude em que nós monitorizamos pessoas saudáveis e pessoas doentes e nós estamos em cuidados de proximidade com eles. Portanto, é assim que eu vejo os centros médicos do futuro. São centros onde nós, definitivamente, não praticamos uma medicina episódica, mas praticamos prestação de cuidados de saúde continuados em diferentes áreas do saber. E esta é a visão dos centros médicos do futuro. São centros médicos onde se faz cuidados de saúde proativos e integradores, onde os dados clínicos são armazenados e analisados de forma a capacitar a monitorização efetiva das pessoas saudáveis, promovendo a saúde e a prevenção da doença e também seguindo as pessoas doentes e garantindo melhores cuidados nas intervenções terapêuticas. E garanto-vos que isto vale a pena. Termino com uma citação da First Advocate for Health nos Estados Unidos, Mary Lasker, que disse algo que é absolutamente intuitivo. Se nós pensamos que a saúde é cara, experimentem a doença. Muito obrigado. Muito obrigado. Sra. Beatriz. Bom dia. Agradeço, em primeiro lugar, no fundo, o privilégio e o prazer que me é facultado de poder estar aqui hoje neste simpósio. Muito obrigada ao professor Jorge Gonçalves, que foi o coordenador que me convidou. Senhora Bastonária, os meus cumprimentos. Caros colegas, os meus cumprimentos. Eu tenho uma apresentação um bocadinho grande. Mas pediram para falar do IMI, na criação de um ecossistema europeu mais favorável e, na realidade, o que fomos ouvindo na primeira apresentação do professor Rogério Gaspar, na segunda apresentação do professor Nuno Sousa, veio muito de encontro à filosofia que foi subjacente ao IMI
E eu, que sou uma fã do IMI, atrever-me a dizer que muitas das reflexões que ouvimos acabam por ter sido geradas também pela reflexão que esteve subjacente à construção do IMI e ao seu desenvolvimento. Creio que o IMI tem tido um papel fundamental no repensar do sistema de saúde no seu conjunto, mas que se iniciou pelo repensar do paradigma ligado ao desenvolvimento do medicamento como sendo a ferramenta fundamental no sistema de saúde. Eu vou tentar não olhar muito para trás, mas acho que não vou conseguir, porque eu não... Pois, está bem. Porque não tenho... falta-me um monitor para seguir os slides. O que é a Iniciativa dos Medicamentos Inovadores? Provavelmente, muitos não conhecem, a Iniciativa dos Medicamentos Inovadores é uma parceria público-privada entre a indústria farmacêutica e a Comissão Europeia, que tem como objetivo financiar projetos de investigação na área, foi iniciado na área do medicamento e do desenvolvimento do medicamento, mas também na prestação de cuidados de saúde, no sentido de resolver um conjunto de preocupações, insucessos, dificuldades que ao longo do tempo se foram tornando mais e mais notórios durante o século XX, no início do século XXI, relativamente aos insucessos, à incapacidade da indústria farmacêutica de fazer face aos níveis de suspensão tardia das suas investigações a nível clínico, provavelmente por um conjunto de razões que tiveram que ser analisadas e que levaram à necessidade da sua resolução. E, interessantemente, a indústria farmacêutica chegou à conclusão que não valia a pena tentar resolver, companhia por companhia, empresa por empresa, os mesmos problemas, eles são repetitivos e, portanto, seria melhor fazer uma espécie de associação que permitisse abordar em conjunto aspectos que, não sendo na área pré-competitiva, acabaria por resolver um conjunto de facilitar o desenvolvimento no geral. Tudo isto para levar a uma modificação do paradigma no desenvolvimento de medicamentos que, na realidade, e na sua utilização, que na realidade tem sido extremamente estático ao longo desde praticamente décadas. A Iniciativa dos Medicamentos Inovadores iniciou-se, portanto, em 2008, portanto, teve o seu início, portanto, os financiamentos começaram em 2008, terminou em 2013, um período de 5 anos, com cerca de mais de 50 projetos financiados, e expandiu para o chamado IMI2, que continuou e que está em funcionamento em 2014 e terminará em 2020, portanto, o financiamento ativo. O IMI1 implicou 2 bilhões de euros, 2 bilhões de euros que seriam partilhados entre a indústria farmacêutica e a Comissão Europeia. A Comissão, por cada euro em dinheiro, in cash, posto pela Comissão Europeia no projeto de investigação, a indústria farmacêutica ou um consórcio da indústria farmacêutica porá 1 euro também em desenvolvimento de serviços, em o que for, em contribuições que são chamadas as contribuições in kind. E no IMI2 os valores são de 3.276 bilhões, partido igualmente entre a Comissão Europeia in cash e a indústria farmacêutica in kind. Porquê? Bem, qual foi o objetivo e qual foi a razão que levou ao estabelecimento desta parceria público-privada? Pois foi exatamente o problema que estava subjacente ao que eu já referi, que foi sendo analisado ao longo do tempo, constatando que haveria uma fuga de investigação nesta área para os Estados Unidos ou para outras regiões, mas seguramente para fora da Europa, que várias doenças e, sobretudo, as doenças ou órfãos ou emergentes continuavam a ter insuficiente abordagens terapêuticas, portanto, pela falta de sucesso de muitas das abordagens terapêuticas que eram tentadas, e os sistemas que no momento estavam em funcionamento, na realidade estavam a falhar conseguir um acesso rápido de novas terapêuticas aos doentes nas áreas em que eram necessárias. Este quadro toda a gente o conhece, diz apenas que há um enorme nível de insucesso, vá lá, no conjunto de durante o processo de desenvolvimento, por cada 5 a 10 mil compostos que são postos em desenvolvimento, apenas um
chega, ou por outra, chega ao mercado 1 em cada 10 mil compostos que foram considerados à partida como suscetíveis de serem desenvolvidos para uma determinada terapêutica ou com determinado objetivo. Isto, obviamente, que aumenta enormemente, influencia enormemente o preço final do medicamento, porque o medicamento paga a sua própria investigação e a investigação de todos os outros que falharam. E isto são números de 2006, porque era, no fundo, a situação quando começou a ser discutido o IMI, mais a fundo, neste momento cerca de 2 bilhões, eu penso, de dólares. Por outro lado, este grande custo está também relacionado com o facto de os medicamentos virem a falhar ou a sair da investigação já em fases tardias do desenvolvimento. Quando já tinham passado as fases pré-clínicas todas, muitas vezes já tinham passado os ensaios de fase 1 e fases de fase 2, estando já em ensaios de fase 3, portanto, quando grandes investimentos já teriam sido feitos, e então problemas ou de falta de eficácia ou problemas de segurança seriam responsáveis pela remoção da investigação de um grande número de medicamentos. Tudo isto levou a que, como eu disse, pois os diretores na indústria farmacêutica decidiram juntar-se e pensar em conjunto onde é que estavam os problemas que poderiam ser resolvidos em conjunto. E, obviamente, que quando analisando os aspectos ligados com o insucesso de muitos dos seus projetos de desenvolvimento, chegaram à conclusão que o problema era sempre o mesmo. Os estudos pré-clínicos são extremamente abrangentes, mas acabam por não conseguir prever grande parte dos aspectos que acabam por levar depois à remoção do medicamento mais tarde ou em fase 3, ou mesmo depois quando já está no mercado. E tudo isto porquê? Porque os modelos poderiam não ser adequados, provavelmente muitas vezes porque a regulação não era adequada e, eventualmente, também porque os mecanismos ligados às doenças eram muito mal conhecidos, e isso é um facto. Portanto, a investigação inicial, mesmo a básica, poderia ser extraordinariamente insuficiente. Isto levou a que decidissem e sugerissem que aspectos ligados à biologia preditiva deveriam ser, digamos, fazia sentido investir em melhorar os aspectos da biologia preditiva, incorporar de tal modo que pudessem trazer inovação que fosse depois incorporada nas regulações e, ao mesmo tempo, facilitar um desenvolvimento mais rápido. Por isso, o IMI iniciou como pilar, baseou-se, digamos, na construção do conjunto de projetos que foram lançados para facilitar a investigação na área do medicamento, em 4 pilares. Eram os pilares ligados à segurança, sobretudo segurança pré-clínica, mas também clínica, encontrar ferramentas que permitissem antecipar estes aspectos e evitar a insucesso tardio. Aspectos ligados à eficácia, tanto clínica como também a previsão na pré-clínica, farmacologia, etc. Aspectos ligados à educação, a formação dos profissionais ligados à investigação na área do medicamento foi reconhecida como sendo altamente deficiente e sendo necessário ser aumentada, e depois, claro, que se antecipou que iria existir um conjunto de dados enorme, tanto os que já existiam, como aqueles que iriam ser gerados, que iriam precisar de um tratamento especial, e, portanto, projetos nessa área foram também lançados. Os pilares seriam, no fundo, a ideia terá sido construir projetos em que ligado ou aspectos globais nos sistemas de desenvolvimento de medicamento, desde a pré-clínica até à farmacovigilância, portanto, gestão no mercado, mas, sobretudo, focados nas doenças que foram consideradas as mais urgentes, naquela altura, portanto, o cancro, doenças do sistema nervoso central, inflamatórias e autoimunes, metabólicas e infecciosas. E cada projeto, por exemplo, abordando uma determinada patologia, poderia ter componentes diferentes que poderiam ir desde a investigação fundamental até à própria farmacovigilância e aspectos farmacoeconómicos. O objetivo final seria o sonho, mudar o paradigma, torná-lo mais eficiente e, na realidade, acelerar e reduzir os custos, provavelmente, portanto, da prestação de saúde. Estes projetos são desenvolvidos, e começaram desde o início por ser desenvolvidos por consórcios que são financiados in cash na sua parte pública e que são constituídos por uma parte pública que são academia, hospitais, doentes, associações de doentes, pequenas e médias empresas e autoridades regulamentares. O consórcio ideal seria este, e são estes consórcios que olham para os tópicos que são lançados para competição
com base na opinião que vem da indústria farmacêutica, portanto é a indústria farmacêutica que escolhe os tópicos na maioria dos casos, o tópico é lançado, o consórcio público, ou os vários consórcios públicos que são formados, concorrem, o melhor consórcio com o melhor projeto é eleito para financiamento e a esse junta-se depois o consórcio da indústria, formado pela indústria, pelas empresas que tinham decidido apoiar aquele tópico. A indústria vai contribuir in kind, trabalhando com o consórcio público que está a ser financiado, portanto, pela Comissão Europeia em igual valor. E o que se denota daqui é que, de repente, temos um conjunto de competências a trabalhar em conjunto com a indústria farmacêutica, nomeadamente a academia, e como tal, obviamente que até a forma de trabalhar acaba por ser diferente, o tipo de objetivos acaba por ser muitíssimo mais centrado na sua aplicabilidade. Portanto, há, digamos, uma nova investigação mais aplicada e mais aplicável, eu diria, a curto prazo, que acaba por emergir destes projetos. O ecossistema foi facilitado, ou está a ser facilitado, o ecossistema na investigação e nesta área de inovação, seguramente. Estamos aqui a ver, portanto, isto é apenas após a primeira Call 4, a Call 4 ainda foi no primeiro ano de IMI, portanto, 2013, 2014, já se via uma modificação nas coautorias e nas publicações em coautoria ao longo da Europa, portanto, com vários parceiros europeus. Portugal ainda não está ali envolvido, mas Portugal está envolvido em vários projetos IMI, IMI 2 e IMI 1, portanto, já conseguiu entrar pelo menos em 5 a 6 consórcios. E, portanto, vemos bem, eu diria que este slide mostra bem como digamos, o ecossistema foi facilitado em termos de investigação. E isto foi o início, porque está muitíssimo mais expandido atualmente. Ao mesmo tempo, vemos as redes ligadas aos diferentes tipos de áreas, o data management, a segurança, etc. Portanto, as doenças metabólicas, etc. As redes que foram formadas aqui, expressas por cores, eu pus porque acho interessante. A questão da diabetes foi uma das áreas que foi extremamente e que tem sido extremamente abordada. Vários projetos existem financiados no âmbito do IMI 1 e continuam a ser financiados porque é um contínuo no âmbito do IMI 2 e estão a ser organizados agora em plataformas para irem coordenando a sua investigação e para continuarem, no fundo, a compreender melhor quer a diabetes tipo 2 e a estratificar a doença, a diabetes tipo 1 e mesmo com a ambição de chegar à cura da diabetes tipo 1. No que diz respeito ao desenvolvimento do medicamento, portanto, a forma como os projetos foram estruturados e foram organizados, foram desde a área não clínica à clínica, como eu disse, e relativamente às doenças seria para abordar mecanismos, para abordar novos tratamentos ou para a prevenção. Ao mesmo tempo, foram criados projetos para gerir os dados e projetos para conceber o uso. De uma forma geral, eu gostaria de mostrar aqui, porque acho que é extremamente interessante, quando se faz um conjunto e se coordenam os projetos que já foram gerados pelo IMI 1, e isto diz respeito essencialmente ao IMI 1. Portanto, temos projetos que se enquadram na área da descoberta, na área do desenho, na área da farmacodinâmica, da toxicologia e da clínica, de tal maneira que se pensa que na área da descoberta novas ferramentas têm sido criadas, tais como novas bases de dados, novas livrarias de compostos, novas livrarias de alvos, utilizados por novos sistemas, utilizando muita tecnologia da genómica, utilizando sistemas in vitro extraídos do humano, portanto, mais adaptados à situação humana, por exemplo, com células humanas diferenciadas a partir de células estaminais, as chamadas tecnologia das células pluripotentes, que foram abordadas e criadas pelo IMI, criados bancos de dados, bancos de células, para que os académicos pudessem utilizar e os investigadores pudessem utilizar. Portanto, promovendo novos sistemas que podem ser testados, quer in vitro, quer in vivo, levando mesmo aos tais sistemas microfisiológicos que o professor Gério falava, depois permitindo a abordagem também da toxicologia, olhando para quer relações estrutura-atividade em sistemas in silico, portanto, comparando a estrutura e prevendo a atividade em termos de toxicidade, por exemplo, que permite eliminar moléculas imediatamente se elas forem ligadas a toxicidades que não interessam, tal como a toxicidade hepática em alguns casos, e este tipo de informação pode ser gerada, quer in vitro, numa fase precoce, permitindo refinar e escolher as moléculas que poderão ter mais capacidade ou mais potencial para chegar ao mercado. No ponto de vista clínico,
por exemplo, abordagens como uma análise, uma melhor compreensão da doença, e eu vou referir isso um bocadinho mais tarde, e pode ser muito mais tarde, e a criação de sistemas e de ferramentas que permitem seguir em tempo real o desenvolvimento de reações adversas a partir de biomarcadores de toxicidade ou biomarcadores de eficácia, e mesmo a escolha dos doentes nos ensaios clínicos através de uma harmonização e, portanto, subsequente análise dos registros eletrónicos dos doentes tenham entrado noutros ensaios clínicos. Tudo isto permite uma facilitação da construção dos ensaios clínicos por si e depois, finalmente, a construção de ferramentas, tudo isto construído em sede de projetos de investigação financiados neste domínio, por construção de processos de recolha de dados, recolhas através de tecnologias, portanto, tal como o Web Radar, ou mesmo construção de ferramentas que permitam prever, analisar e modular o comportamento em termos de efetividade na vida real. Um exemplo, por exemplo, para vos mostrar como a doença é abordada, e isto é um aspecto que é abordado de uma forma muito semelhante nos diferentes projetos, o que mostra uma construção, em certa medida, de um paradigma associado à pesquisa ligada à doença. Por exemplo, este projeto NewMed versava olhar para a doença de Parkinson, esquizofrenia e depressão. E o objetivo deste projeto, que tem vindo a ser realizado, será encontrar novos métodos para a descoberta e o desenvolvimento, obviamente, encontrar biomarcadores da doença, encontrar modelos não clínicos destas doenças, mas, mais importante do que isto, olhar para as determinantes genéticas das respostas terapêuticas, as determinantes genéticas das expressões particulares das doenças nos diferentes doentes, e isto permite uma estratificação dos doentes e permite, em certa medida, perceber e identificar quais os que respondem melhor a uma terapêutica ou que respondem melhor a outra terapêutica, ou desenvolvem mais efeitos adversos ou menos efeitos adversos. E, ao mesmo tempo, desenvolver, relativamente aos ensaios clínicos, processos de integração de ensaios clínicos em, por exemplo, diferentes moléculas, utilizando os mesmos grupos placebo, de tal modo que possam facilitar o desenvolvimento integrado de várias moléculas ao mesmo tempo. Passou-se para o IMI2. O IMI2, colhendo de tudo aquilo que foi gerado pelo IMI1, já não se centrou nos pilares de segurança, eficácia, data management, mas sim centrou-se olhou para as prioridades a nível europeu, especialmente determinadas pela Organização Mundial de Saúde, portanto, as doenças identificadas, e assenta agora em pilares mais integrativos que passam pela determinação de identificação de alvos e de biomarcadores de doença, alvos ligados à doença, desenvolvimento de medicamentos, desenvolvimento de paradigmas de ensaios clínicos que não era visível ou não era completamente explícito no IMI1 e ainda o desenvolvimento de programas desenhados para a adesão ao doente. Portanto, com o doente centrado no IMI2, o papel do doente é muito mais importante. E, para além do mais, há muito mais coordenação destes projetos com os outros que existem, quer a nível europeu, quer a nível global, financiados pelo H2020 ou por outras ferramentas de financiamento, e com as áreas prioritárias da WHO. Parceiros internacionais de fora da Europa, como por exemplo dos Estados Unidos, são aceitos neste momento. Um exemplo é o projeto que foi lançado pelo IMI1, que é EU-AIMS, tendendo a desenvolver o conhecimento na área do autismo, que não é uma doença, é um conjunto de doenças, e desenvolver medicamentos para o autismo. O primeiro projeto desenvolveu, na realidade, novas ferramentas para estudar a biologia, usou células derivadas de doentes, conseguiu estratificar doentes e doenças de acordo com diferentes critérios e estabeleceu o início de uma rede de ensaios clínicos que, entretanto, vai continuar a ser expandida agora com a contribuição de parceiros nos Estados Unidos, associações de doentes de autismo, de algumas clínicas que vão providenciar in-kind, contribuição in-kind, por exemplo, com amostras para contribuir para a estratificação e para o melhor conhecimento dos doentes. Portanto, este slide, no fundo, faz um sumário daquilo que é o comum em termos das abordagens comuns ligadas às diferentes doenças, que passam sempre por a estratificação com base nas determinantes genéticas da resposta aos fármacos, das respostas desejadas, das respostas indesejadas,
e depois que designam, portanto, as estratégias para a seleção dos doentes, etc. Bem, obviamente que o que se pretende com o IMI, e eu penso que naturalmente, quando analisamos tudo o que está a ser produzido, chegamos à conclusão que está a ser conseguido, é uma vantagem para os diferentes atores envolvidos. A indústria, obviamente, que terá uma facilitação, uma melhoria do paradigma e, portanto, espera-se que venha a ter mais sucesso no desenvolvimento dos seus medicamentos. A academia tem uma oportunidade única de trabalhar com os atores que, no fundo, podem utilizar o seu know-how, o seu cérebro e, em conjunto, portanto, trazer-lhes uma nova abordagem à sua própria investigação, nomeadamente à sua utilização, e mesmo o modelo de negócio que pode emergir dentro da academia é claramente suportado e ajudado pelo IMI e pela componente industrial. Os doentes, desde que tenham o acesso ao medicamento mais rápido e a medicamentos, sobretudo em áreas que não existam, não vale a pena dizer qual é o grande vantagem. E a sociedade em geral, se na realidade conseguir melhores cuidados de saúde e, sobretudo, se os preços forem sustentáveis, pois obviamente também será o benefício final. Estou quase a terminar, dá-me 2 minutos? 1 minuto. Ok, isto era só para lhe mostrar, para vos mostrar, no fundo, como todas as ferramentas que têm estado a ser produzidas pelo IMI acabam por levar a esta personalização da medicina e à facilitação do desenvolvimento. Comecemos pela estratificação dos doentes. Portanto, pensemos numa terapêutica ou pensemos numa doença em que os doentes conseguem ser estratificados a partir de determinadas características, atributos, por exemplo, resposta ou não resposta a um fármaco. Se esses doentes são identificados, portanto, estamos a falar, passando da vida real para o laboratório. Se esses doentes conseguem ser identificados, consegue ser reconhecido, através das técnicas de genómica, trabalhando com células doentes, etc., quais os alvos que poderão ser característicos daquela expressão da doença, portanto, daquela expressão particular da doença. Esses alvos, ao serem identificados, muitos deles estão catalogados, e existem catálogos que foram construídos noutros projetos IMI, e existem moléculas que podem trabalhar sobre esses alvos, que também existem bases de dados construídas e livrarias de compostos construídas. Portanto, a partir daí, essas bases de dados podem facultar uma molécula ou várias moléculas que poderão atuar e modular aquele alvo. A partir daí, começa-se a pensar como escolher as moléculas mais convenientes. As mais convenientes terão que ter uma melhor cinética, uma melhor interação com o receptor, terão que ter menos toxicidade, etc. E há todo um conjunto de ferramentas que permitem ir nessa direção, levar a molécula até à sua investigação. Seleciona a molécula que quer, entra na fase pré-clínica, tem um conjunto, portanto não humana ainda, tem um conjunto de ferramentas que permitem, por exemplo, caracterização de biomarcadores, encontrar relativamente àquela estrutura determinado tipo de toxicidades que possam ser esperadas, encontrar marcadores de doença, utilizar marcadores de doença em modelos pré-clínicos que lhe permitam facilitar a escolha, finalmente, da molécula que entra em ensaio clínico com maior potencialidade de continuar a sobreviver, eu diria, à investigação. Entra no ensaio clínico, quando entra no ensaio clínico, para selecionar o doente, pode ir buscar os registros eletrónicos que lhe vão permitir encontrar mais facilmente o conjunto de doentes que precisa para selecionar a sua terapêutica. Depois chegamos ao fim. Agora é que é mesmo o fim, professor Jorge Gonçalves, só para dizer o seguinte: selecionou finalmente, no fim da sua investigação clínica, o grupo de doentes que realmente respondem à terapêutica. Normalmente, isto é um trabalho estatístico, não tem sido um trabalho feito desta forma. Esses doentes, portanto, serão aqueles que deverão ser financiados para a terapêutica. Obviamente que serão menos do que se fosse uma terapêutica para uma dada população. Isso implica que os custos, provavelmente, daquele medicamento poderão ser maiores do que se fosse comercializado para a população inteira. Não é? Mas, por outro lado, a eficiência poderá eventualmente ser maior porque reduz o número de indivíduos que são tratados ineficazmente. A pergunta é: os sistemas de saúde estão adaptados para esta discussão? Já estão a trabalhar nesta discussão? Estão a começar a pensar nesta discussão? Estão a começar a pensar, porque na realidade o medicamento, na maior parte dos sistemas, ainda está a ser, digamos, visto como uma ferramenta, sobretudo para as grandes terapias, que seria para ser utilizado na maioria das situações. Portanto, obviamente que o impacto na forma como o medicamento vai ser promovido pelo sistema é enorme, precisa de ser adaptado e é uma parte
que é importante no sucesso de todo este exercício. Terminei. E, como tal, eu diria que todo este raciocínio leva-nos claramente à necessidade e à identificação de um novo obstáculo, que é exatamente a adaptação dos sistemas de saúde e das tecnologias de saúde para no fundo, para o financiamento e para comportar as despesas, vá lá, ligadas a este modelo, a estas moléculas obtidas por este modelo de desenvolvimento. E eu diria que, em certa medida, isto justifica que o IMI, daqui a mais 5 anos ou 6, comece a ser repensado na sua continuação, provavelmente, exatamente nesta perspectiva. Muito obrigada.